A mensagem hoje é a boa nova. Amém. Tem muitas boas novas, amém? Amém. E uma delas é Jesus Cristo. Amém. E até é a única que eu vou falar hoje. Amém. É a única que eu acredito que nós devemos ter o nosso coração profundamente para poder compartilhar para os outros. Amém. Tem muitas notícias. Você lê o jornal, televisão, pessoas falam, muitas coisas que pessoas estão anunciando. Não é verdade? Sim. Mas só tem uma boa nova, que é Jesus Cristo. Amém. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Amém. Por favor, vão comigo no Romanos capítulo 10. Essa é a escritura que nós vamos basear a nossa mensagem hoje. Amém. Romanos capítulo 10, começando com o versículo 14. E antes de começar a ler, eu vou falar que se você não está a me entender, ou se você acha que o português é um bocadinho assim diferente, é porque é. Eu sou angolano, como o Claudinei falou. Vivi em Portugal há alguns anos, quando era pequeno. E a maior parte da minha vida vivi e moro nos Estados Unidos. O meu português pode ser um bocadinho assim, vai ter o português de Portugal, um bocadinho de inglês, algumas palavras, mas por favor, tenha paciência comigo. Oramos que a mensagem de Deus é transmitida. Como, pois, Romanos 10, versículo 14, 15. Como, pois, invocará aquele em quem não crê? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem prega? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém. Irmãos, principalmente os homens, não estão falando dos nossos pés físicos, porque não são belos. Se não acredita, pergunta a sua esposa. E a esposa pode dar testemunho. Meus pés não são belos. Nem os seus, irmãos. Mas está falando o caminho das pessoas que vêm para pregar a boa nova. Amém. Porque a boa nova é beleza, como vocês falam aqui no Brasil. Beleza, né? É. E eu quero deixar a Vera falar um pouco como está sendo já. Nós chegamos no 1º ou 2º de julho para visitar a família e visitar os irmãos e as irmãs. Quero deixar a Vera falar como está sendo uma boa nova para nós aqui, voltamos. E também acrescentar algumas coisas para as irmãs, como Jesus Cristo é a boa nova. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, irmãs. Agora já somos amigas, sabemos muitos segredos umas das outras. Pelo menos eu contei muitos segredos. Não gravaram, não. Bom dia. Tem sido uma alegria estar aqui de volta no Brasil. E uma especial alegria estar aqui nesse setor de Guaianazes. Eu gostei muito desse povo aqui. Me trataram com muito amor. Eu estou vendendo ali, Angelica. Me trataram com muito amor, com muita... Foi muito especial entrar e já receber o amor dos irmãos e das irmãs. Eu estou muito grata, bem orgulhosa da Cirlei e do Claudinei, né? Como na Bíblia fala, do Claudinei e da Cirlei. Muito orgulhosa, porque não só o trabalho que eles fazem aqui, mas o impacto que eles foram na África. Sim. E não, tem um coração mesmo, eu deixei lá parte do meu coração, uma igreja incrível, pessoas que amam a Deus e muito agradecida, porque eles são nossos filhos. E muito agradecida de vocês irem lá e visitar e amar os nossos filhos, porque eles são fruto do nosso trabalho, nosso coração. Primeiro começou o Brasil e agora tem se espalhado por muitos países que falam português, então eles são nossa responsabilidade, assim que eu sinto. Amém. E eu estou muito grata, né? E hoje eu lembrei muito de lá, porque e essa é uma ótima notícia, que quando chegamos lá, nós tínhamos a reunião num cinema.
Então quando chegava de manhã era pipoca, chiclete, tudo grudado nas cadeiras, poeira, né? Que lá era muito quente. Então a gente chegava lá às 7 horas da manhã, tinha o grupo, a igreja tinha naquela época 5 mulheres. Então era o grupo das 5 mulheres. Aqui tem muito mais gente para ajudar, né? Vocês não têm esse problema aqui, que só poucas pessoas aqui fazem a maioria do trabalho. Aqui tem muita gente, né? Tenho certeza que muita gente está ajudando, mas um pouquinho que estava aqui a gente fez. E eu lembrei, vamos puxar aqui, a André chegou lá com toda a energia dela, né? Arrumamos tudo. Então foi muito legal ver o coração dos irmãos. Agora está todo mundo sentadinho aqui, está tudo limpinho, né? Mas teve muito suor e sangue antes de tudo isso acontecer. Então tira muito o trabalho. Isso foi muito boa notícia, porque eu vi o coração das pessoas que chegaram aqui com muita dedicação, sabendo, o pessoal do coral já passando pano no banheiro, então bonitinhas assim, mas limpando o banheiro lá. Isso mostra o coração para Deus. Eu fiquei muito orgulhosa de ver que a gente está aqui, somos servos de Deus. E não é parência, eu estava no banheiro também, uma tomou um pano de mim e falei, não, me dá um pano. Nós estamos aqui juntos, né? Então isso é uma boa notícia, eu estava bem orgulhosa do setor aqui. E eu fiquei pensando, meu marido falou, compartilha uma escritura, 5 minutinhos, estou tentando aqui, né? Mas em Marcos 10, tem uma escritura que eu gosto muito, em Marcos 10, vai do 17 ao 31, eu não vou ler tudo, eu só vou ler a primeira partezinha que fala assim, quando Jesus está falando do jovem rico, né? Então ele chegou para Jesus e ele falou, bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? E ele foi falando tudo, e o moço falou, mestre, desde criança já tenho feito tudo, né? E no versículo 21, fala que Jesus olhou para ele com amor e o desafiou. Então, isso a escritura me anima muito, porque quando a gente fala de boa notícia, o que é bom e o que é mal. E a gente, especialmente estava conversando com as mulheres aqui, que nós temos que ter o ideal e o real muito esclarecido. A gente vive num mundo que tem bom e tem mal. A gente conhece pessoas que tem bom e tem mal. A gente vê a igreja com bom e mal. E muitas vezes, por causa que nós não estamos preparados para lidar com bom e mal nas pessoas, nas situações das coisas, nós não aceitamos o mal, a gente só quer o bem. Então a gente ignora o mal, a gente pretende que não tem mal, a gente julga o mal, ataca o mal. E essa é uma coisa que tira a boa notícia que Deus tem dado. Porque Jesus trouxe essa boa notícia, que Ele ia transformar o que era mal em bom, que éramos nós. Que Ele ia aceitar o nosso coração e transformar o nosso coração. Então, o que é mal, Deus pode transformar em bom. O que é mal na igreja, por exemplo, chegamos aqui e estava tudo sujo, um coração desejoso, que aceita, esse é o fato, tá mal. Tava bem mal. Teve o que? Quermesse aqui ontem, né? Pelo amor de Deus. Tava mal. Mas o que era mal, o coração de aceitar o fato e o desejo de fazer o certo para Deus transformou as coisas más em bom. Então tem que ser assim com todas as pessoas. Nós fomos criados para um mundo perfeito e não estamos preparados. Deus criou um mundo perfeito e nós não temos o coração de Deus para aceitar isso. Então eu quero encorajar na boa notícia é aceitar o mal, enfrentar o mal e ajudar a transformar em bem, que foi o que Jesus fez. Deus olhou para nós com todos os nossos pecados e viu o potencial de usar nós, pequenininhos, ali para transformar o mundo inteiro. Ele viu Pedro, que estava lá e bem mal, e transformou na pedra que levantou o reino de Deus. Então, temos que olhar para a igreja com visão, com potencial. Então, isso que eu senti aqui no Brasil. Tem coisas boas, tem coisas más, mas um potencial de crescimento, de visão. Os corações que eu vi me deram muita alegria, muita fé, muita esperança para o que Deus vai fazer e continuar fazendo aqui na igreja, né? Então eu queria muito encorajar. A boa notícia é aceitar o mal e ajudar esse mal a transformar em bem. Nós estamos aqui na igreja, enquanto estamos aqui na nossa igreja lá, o grupo que nós temos está sendo cuidado pelo casal mais jovem do grupo.
acabou de casar, estão assim, desempacotaram as coisinhas assim. Ai, vamos ter hospitalidade, né? Vamos fazer hospitalidade. Então eu estou abrindo a casa deles a primeira vez, ela estava toda nervosa, mandou um e-mail. Assim. E eu falei, puxa vida, que incrível. E uma irmã que é mais velha na fé, que tem muito potencial, que estava assim, aquele potencial um pouco guardadinho, sabe? Quando as pessoas ficam um pouquinho enferrujadas, né? E agora ela estava ajudando essa irmã a fazer o trabalho. Então ela tem muitos anos de experiência em abrir a casa para as pessoas. E a outra tem o coração de pela primeira vez abrir a casa. E você vê que aquele comércio com amor, as duas vão fazer um trabalho incrível. Então eu estava tão orgulhosa de ver a maneira que a gente não precisa estar lá para o trabalho ser feito. E que a gente pode, e eu estava conversando com o André um pouquinho, tivemos a conversa, uma pessoa pode transformar muitas outras e ajudar a igreja a crescer. Então minha boa notícia é essa, eu tenho visto muito potencial nessa igreja, eu estou bem orgulhosa, né? Eu estou aqui olhando minha mãe, muito potencial, ela é uma mulher de muito potencial. E com o marido, eu tenho que ter certeza que eles vão também crescer e servir muito a Deus. Eu estou muito orgulhoso. A maneira como Deus tem usado esse grupo, especialmente Claudinei e Sinei. E a gente tem que ver o bom e o mal com o poder de Deus e a transformação cheia de potencial. E eu quero muito agradecer por essa oportunidade. Tem muitas razões porque eu casei a Vera. Por que eu casei a Vera? Linda, fala a verdade, amém? E não só isso, mas a Vera é muito amorosa. Ela mesmo, o vento, como falam, o vento por trás de mim que me ajuda. Nós estamos celebrando 10 anos de casados aqui em Brasil. Nos conhecemos 15 anos atrás. Obrigado. Conhecemos-nos 15 anos atrás na África do Sul, como o Claudinei e a Vera acrescentaram. E ela é uma mulher, não só de palavras, as palavras são bonitas, são boas, são poderosas para as irmãs, convicta, eu vivo com ela, eu sei. Mas ações da Vera. É uma mulher de muitas ações. E mulheres aqui no Brasil podem dar testemunho aqui. Verdade. Mulheres na África podem dar esse testemunho, não só África, África do Sul, Moçambique, Angola, estava em Nigéria, estava em Gana, mulheres nos Estados Unidos, que nós moramos já faz 10 anos, uma mulher que ajuda muitas outras mulheres e está nos ajudar aqui. Eu estou muito grato para ver, amém? Amém? Obrigado, querida. Boas novas. Nesse momento, tem muitas pessoas em todo lugar que estão à procura de soluções. Problemas nunca acabam. Problemas individuais, problemas na família, problemas em culturas, países, sociais, problemas de seres humanos. Sempre temos problemas. E o ser humano está sempre procurando quem vai nos trazer a solução desses problemas. Não é uma coisa diferente do que aconteceu no passado. Nos Estados Unidos, tinha um homem chamado Martin Luther King. Vocês já ouviram? Racismo. Ele veio para acrescentar direitos humanos pelos afro-americanos, chamam. Justiça. Tinha um homem chamado Nelson Mandela, que ainda está vivo. Saiu da prisão em 91. A Vera e eu fomos ajudar a igreja na África do Sul, em Johannesburg, 1995.
Ele recebeu um prêmio da nossa igreja pelo Hope. E ele entrou naquela cultura, naquela situação, naquele momento. E o povo queria uma solução desse homem. Não só isso, tinha outros homens como JFK, o John F. Kennedy nos Estados Unidos. Tinha homens como Carlos Lamarca aqui no Brasil e outros artistas que lutaram contra a opressão e injustiça aqui na década de 1960 e 70. Porque sempre tem problemas, sempre tem injustiça, sempre tem coisas que nós podemos ajudar a mudar, mas eu estou aqui para dizer que só tem uma solução. E se Deus usa homens, mas a solução do homem, o homem só pode mudar aquilo que é fora. Pode mudar coisas que são sociais, coisas políticas, coisas de economia, mas o homem não pode mudar o coração do homem. É verdade. A mensagem do homem, as soluções do homem não podem mudar aquilo que está dentro. E essa é a única coisa que vai mudar a coisa para sempre. E eu estou dizendo para a eternidade, individualmente e socialmente e na família. Porque o que acontece é que as coisas sempre é um ciclo. Eu vou ler um livro aqui, só para acrescentar e pôr mais a apresentação dessa mensagem que eu vou pregar aqui, que é Boa Nova, e a Boa Nova é Jesus Cristo. Esse livro é o livro A História do Brasil. Aqui fala o que aconteceu em 1968, não só em Brasil, mas em todo o mundo. E eu quero que vocês escutam e vejam se tem algumas coisas que aconteceram naquela época que faz nos lembrar o que está acontecendo hoje. A década de 60 era característica pela predominância de um espírito de concentração política e cultural, principalmente entre os jovens, inconformados com os modelos, autoridades de família e do governo. Muitos jovens disseram não ao sistema social dominante e tentaram criar um modo de vida alternativa. Diversos grupos, entre eles artistas, estudantes, hippies, negros, homossexuais, feministas, socialistas, etc., saíram das ruas em todo o mundo para reivindicar mudanças. Nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento negro, impulsionado por líderes como Martin Luther King, alcançou vitórias com o fim de leis racistas que negavam o direito de voto às minorias étnicas. E na Europa, em 1968, o movimento estudantil manifestava sua rebeldia contra a opressão dos governos e exploraram o trabalho e a corrida nuclear do mundo. Já o movimento hippie contestava a vida artificial, mecanizando tecnológico do padrão capitalista urbana e pregava um certo retorno à vida simples, despojada, natural e construção de uma sociedade de paz e amor. O Brasil foi invadido pelo mesmo espírito questionador. Em 1967, com o tropicalismo de Caetano Veloso, Gilberto Gil, muitos jovens brasileiros de vanguarda questionavam os valores dominantes. No mesmo período, José Celso Martins Correia
Augusto Bal, Chico Ben Barque, da Holanda, o escritor, Igor Rocha, o cineasta, desculpa para matar os nomes brasileiros aqui, não me pedrejam. Entre outros, reagiram cada um seu modo ao momento político nacional com uma arte crítica e instigante. Nessa época, o movimento estudantil se espalhou pelo país, sofrendo repressão do governo. Será que a solução que os homens trazem pode ser temporária, superficial? Mudam certas coisas, mas será que muda o coração? Não. Será que muda mesmo aquilo que Deus quer? Irmãos e irmãs, eu estou aqui em Brasil, nesse setor, falando aquilo que nós já sabemos. Mas é fácil de esquecer. Verdade. É verdade. Que só tem uma solução. Só tem uma boa nova. E essa boa nova é Jesus Cristo. Amém. Por favor, vai comigo. No Lucas, capítulo 3. Jesus é a boa nova e Jesus é o perfeito revolucionário. E foi acrescentado de muitos homens. Professaram, eles já tinham profecia sobre Jesus Cristo chegando aqui. Tinha homens que falavam, olha, a solução vem vindo, a solução vem vindo. Por quê? Porque até na época de Jesus Cristo na Bíblia, tinha problemas como tem hoje. Tinha injustiça, tinha opressão, tinha divisões, tinha racismo, tinha muitos problemas econômicos, homens opressando mulher, mestres opressando escravos, tinha muitos problemas. E os homens estavam à procura da ajuda. Quem é que vai vir? Quem é que vai vir? E aqui em Lucas 3, 15 a 18, tinha um homem chamado João Batista, que começou a pregar. E os homens falavam, olha, será que ele é aquele que vem para nos ajudar? Mas vamos ver o que o João Batista falou. Amém. Vamos lá. O povo estava em grande expectativa. Será que tem muita gente que tem muita expectativa daquilo que está acontecendo? Será que o povo tem sede, tem fome, quer diferença, quer soluções, quer mudanças na vida deles, na vida de outras pessoas, na família, na cultura? Será que pessoas querem isso? Eles, questionando em seu coração, acusam João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seus celeiros, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Amém. Jesus veio para cumprir a profecia de Deus. Tinha pessoas que já queriam soluções. E o João Batista veio. E ele falou, olha, não só ele era poderoso, um homem que pregava, um homem que tinha era carismática, pregava com convicção. E as pessoas falavam, será que ele é o Cristo? Será
aquela é a solução. Mas ele disse, não sou eu. Tem uma outra pessoa que vem, mais poderoso, mais com o Espírito que vai batizar. E essa boa nova é Jesus Cristo, amém? Amém. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador. Jesus é o que muda o mundo inteiro, seja angolano, seja moçambicano, seja brasileiro, amém, seja americano ou chinês. Jesus é a solução para todos, amém? Amém. E não é engraçado? Imagina se o nosso irmão querido Claudinei, amém, que nós estamos construindo uma amizade, já conhecemos um ao outro desde 2005, quando eu vim aqui para casar com... já estava casado com a Vera. Amém. Mas estávamos juntos, estávamos a conversar e conversamos do trabalho lá na África. Eu queria saber já o que estava acontecendo. E o nosso sonho, eu acho que o nosso espírito, nós não conhecemos um ao outro, mas tem um espírito, quando você está na mesma luta, está no mesmo propósito, quer a mesma coisa, não tem de ter muitas palavras entre um ao outro. Verdade, irmão. Pode ter uma ligação que até é difícil explicar para você. É um respeito comum. Mas eu estou aqui para dizer que nós todos temos esse Espírito de Jesus Cristo. Nós todos temos essa luta, que é a luta para acrescentar a boa nova que é Jesus Cristo. Amém. E imagina se o Claudinei, ele foi na biblioteca. O Claudinei estava a contar que uma das coisas que ele está fazendo mais é estudar, que voltou para teologia, fez estudos de teologia, quer ler mais, quer se aprofundar na Bíblia, no ensino teológico. E imagina se ele foi na biblioteca e encontrou um livro que o título era Claudinei. E o sobrenome dela. E ele abriu o livro e começou a ler do início e fala onde ele nasceu, como ele cresceu, coisas que ele fez, tudo certo, tudo como era. E até que o ponto que num capítulo fala que esse dia o Claudinei ia na biblioteca e achar um livro e ele ia abrir. Há um momento mesmo que ele está escrito. E agora, o que o Claudinei ia fazer? Ele ia abrir e ver o que ia acontecer no fim, né? Nós não sabemos, mas sabemos que qualquer coisa que aconteça, vamos estar no céu, amém? Amém. Mas o ponto que eu queria acrescentar aqui é, ele ia ler e saber, ele ia ir aqui, ir no Belo Horizonte, para ir estar com a juventude, que ele vai fazer isso essa semana, vai acontecer aquilo, vai ter aquilo, ele ia saber o que está acontecendo no livro. Agora, se tem conhecimento daquilo que está escrito, ele tem opções. Ele tem opções. Será que eu vou fazer aquilo que está escrito ou eu vou fazer aquilo que eu quero? Bom. Porque naquele livro pode ser que, olha, Claudinei, você vai sofrer. O que vai acontecer? Você vai fazer isso e vai ter sofrimento. Ele tem opção. Pode ir lá ou pode ir em outro lugar. Ô Claudinei, você vai ter uma briga com a tua esposa porque você não lavou a louça. É verdade. Ele vai lavar a louça, porque não tem briga. Mas não cumpriu a palavra. Um exemplo. Eu estou falando isso porque tudo que Jesus Cristo fez estava escrito. Onde ele ia nascer, como ele ia crescer, a mãe dele, como ia ter o filho, onde eles iam ir.
até o ministério dele, tudo estava escrito. E o Jesus Cristo, a diferença entre Jesus Cristo, qualquer outro homem, seja Buda, Buddhism, Confucius, Muhammad, qualquer pessoa que está na Terra, ninguém pode dizer que eu vim aqui para cumprir palavras que já estavam escritas de mim. Muito bom, Cícero. Muito bom, Cícero. Já estava escrito. Onde ele andou, o que ele falou, quem ele ajudou, como ele ia morrer. E Jesus tinha opções. Mas a diferença entre Jesus e nós é que, sim, nós vivemos em fé. Vamos fazer aquilo amanhã em fé. Jesus vivia em obediência. Amém. Tudo que ele fez era obedecer a palavra de Deus. Por isso que ele, quando fala, se você quer ser meus seguidores, precisa obedecer. Porque ele também obedeceu, amém? Vamos ler Lucas 4 para acrescentar esse ponto. A diferença entre Jesus Cristo e outros homens.